Claro que se eles não derem conta aí tem que ir atrás, mas também vai ter pouco tempo e poucas opções, né? 12h51. Vamos passar então a falar com o Alexandre Senechal, destacando mais uma vez o Atlético Paranaense aqui no nosso Bate Pronto. Planejando um carro novo, a casa própria ou uma reforma? Com o Consórcio Servopa, tudo pode ser realidade. Acesse consórcioservopa.com.br e conquiste agora. Alexandre Senechal, mais do Atlético Paranaense. O Vidal se apresentou e elogiou aí com elogios, aliás, do Wesley Carvalho e do Fernandinho, né? Isso mesmo, Linhares. O Vidal foi assunto na coletiva de imprensa após a derrota para o Flamengo na Copa do Brasil, 2-0, que acabou eliminando o Atlético da principal competição mata-mata do futebol nacional. E a gente tem aí o Wesley Carvalho primeiro avaliando o trabalho do Vidal, né? A chegada dele ao Atlético, como ele pode ajudar o Furacão. Antes da gente ouvir o Fernandinho, a polêmica resposta dele na coletiva, a gente vai ouvir primeiro o Wesley Carvalho. É um grande jogador, está chegando para poder agregar valor ao elenco. Com certeza, falar do currículo de Vidal dispensa comentários, né? É um jogador que vai dar esse equilíbrio. Nós vamos ter agora um Thiago Heleno, um Fernandinho e o Vidal. O Pablo também, são jogadores experientes que vai dar esse esqueleto, essa sustentabilidade emocional para poder gerir esses outros atletas mais novos, para poder ter um pouco mais de, vamos dizer assim, cancha, né? Então, assim, vejo com bons olhos, acredito que ele vai nos ajudar muito. Tá aí o Wesley, né, falando que vê com bons olhos e sabe que o Vidal vai ajudá-lo, principalmente fora de campo, que era o que a gente estava comentando no bloco anterior, né? Ele ressalta essa questão da importância da experiência do jogador chileno, da casca que o Atlético terá com esse jogador. Fora que é um cara que se doa muito em campo, né? O Vidal sempre teve essa característica na carreira, o Atlético não vai ser diferente. Aí o Fernandinho perguntado sobre se dá para jogar os dois juntos. Pô, você tem 38 anos, o Vidal tem 36, uma pergunta de um colega nosso. O Fernandinho não gostou nada e começou a sua resposta desta forma. Será que a gente precisa mudar o nome para Asilo Atlético Paranaense? Vamos ver. Aí é o treinador que vai ter que decidir. São coisas que o treinador decide, quem joga ou não, quem vai estar no melhor momento ou não, enfim. Nós somos funcionários do clube, a gente está ali para trabalhar todos os dias, mas, e sem dúvida nenhuma, o Arturo é um cara excepcional. Tive a oportunidade de jogar contra ele algumas vezes. Excelente jogador, e a nossa expectativa é que ele nos ajude, não só tecnicamente dentro de campo, mas fora de campo também, dando conselho, ajudando os meninos para que eles possam ter um entendimento maior em relação ao jogo também, porque um jogador desse calibre tem muito a oferecer, e aí quem for esperto vai poder extrair o máximo possível dessas ideias, conceitos, técnica, enfim, dessa experiência toda que ele tem. Muita gente escrevendo por aí que o Fernandinho brincou nada, o Fernandinho não gostou da resposta, estava na coletiva, o pessoal acompanhou aí a coletiva em loco com a Jovem Pan, em loco, né, pelo rádio, pelo YouTube, a Jovem Pan News FM, sabe que o Fernandinho depois disso ficou bastante bravo, acabou até interrompendo a gente ali algumas perguntas. O Fernandinho não ficou muito feliz com isso, porque, imagina pra ele, né, um cara de 38 anos, tá jogando no nível que tá jogando, ver um cara do calibre do Vidal chegando, e ouvir que os dois não podem, ouvir que os dois são muito experientes, será que dá para os dois jogarem juntos? Causa estranheza mesmo, e o Fernandinho, por isso, deu essa resposta chamando de Asilo Atlético Paranaense. E um recado importante, né? Quem for esperto vai aproveitar muito o que o Vidal tem a oferecer. É um cara aí que pode ensinar demais para esses jovens do Atlético. O Atlético tem muitos jogadores jovens, está chegando o Zapelli, a gente já falou sobre ele no Bate Pronto, um cara de 21 anos. Tem o Eric, tem o Christian, tem jogadores que, claro, não são tão jovens assim, já são um pouco mais experientes, um pouco mais rodados, mas que com certeza vão poder extrair bastante desse chileno de 36 anos que acaba de chegar no Furacão, anunciado hoje pela manhã, camisa de número 23, já chega com bastante bagagem, chega com esses elogios, né, de nada mais, nada menos que Fernandinho e também do professor Wesley Carvalho. E a expectativa, caso saia no bid, né, a gente está atualizando aqui, o Vidal ainda não saiu, a expectativa é que ele só possa estrear mesmo no outro final de semana, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, não jogue contra o Bahia neste domingo, não fique à disposição do Wesley, né, contra o Bahia
neste domingo, jogo na Arena, 6h30 da tarde, com transmissão, é claro, aqui da Jovem Pan News FM. O Vidal então já se apresentou, né? Já está incorporado ao time do Atlético. Ele chegou na quarta-feira, né? Veio do aeroporto direto para a Arena para acompanhar o jogo e já vive a expectativa de ter o nome publicado no BID, né? Uma transferência nacional aqui, né? Do Flamengo para o Atlético, deve sair rápido aí o nome dele, talvez hoje ainda. De muita coisa, não precisa quem sabe tá domingo já. E ele é um cara que vinha jogando já no Flamengo normalmente, não vai ter problema de condicionamento de física, então é só entrar e aí vai do técnico escolher se põe ou não põe para jogar, né? O Fernandinho ficou um pouco incomodado ali com a questão de se dois caras da idade deles, né? Do Vidal, ele, Fernandinho 38, Vidal 35 para 36, né? Podem jogar juntos, né? Claro que podem, né? Mas o que o Ale falou, né? O Fernandinho jogando o que tá jogando, né? Intensamente, inclusive, é difícil para ele, deve ser difícil para ele também ouvir isso, né? Ele talvez não tenha entendido tanto o que significava aquela pergunta. Né? Só que ele pegou pra ele pegou como se fosse pessoal. Porque na verdade a pergunta ela pode ser positiva, né? Quando você fala, olha o tamanho de vocês dois, com a idade que vocês estão e a experiência que vocês trazem. Mas me parece que foi mais no sentido de né, tipo assim, será que dois velhos que nem vocês podem jogar junto, né? Acho que foi... Conhecendo quem fez a pergunta, não acredito. Eu acho que não foi mas eu acho que o Fernandinho entendeu nessa linha, né? Nesse sentido. É que eu acho que ele não foi isso, tá? Também falando de quem fez a pergunta. Mas a idade estava na essência da pergunta. A questão da idade, se a idade seria um impedimento para eles jogarem juntos, né? Esse foi o sentido, na verdade, da pergunta. Seria inconveniente para o Atlético ter dois caras, um de 36 e um de 38. Quando você faz pergunta para o Fernandinho relacionada à idade dele, já é algo incômodo, né? Porque assim, é sempre a mesma coisa. Né? E aí, vai jogar mais quanto tempo? Mais essa temporada? Mais uma? Aguenta até quando? Lembra o técnico acaba sendo algo que já não é legal. E ali no momento você pega o jogador que não tá muito feliz com o momento pós-jogo, né? Porque o Atlético tinha acabado de ser eliminado. Sim, então, claro. assim, você já pega ele no momento meio ruim. Ainda mais uma derrota em casa, né? Aí, por mais que você vá falar de algo positivo, que é daqui pra frente, poxa, chega mais um cara gigante pra ajudar a defender o Atlético na temporada, já desvirtua um pouco do assunto factual e você traz de novo à tona o assunto idade, que é algo que incomoda, né? E que tem pouca relevância, na verdade, nessa avaliação, né? Luiz Carlos Cruz, né? Ele anunciou a despedida do Fernandinho na final do Campeonato Paranaense, né? Isso é um absurdo. Teve até um amigo que mandou mensagem no chat ali, acho que não lembro quem que foi, mas perguntando se o Vidal era maior que o Pirlo. Não, calma. Calma. Aquele meio de campo da Juventus lá que o Vidal jogou era Vidal, Pirlo e Pogba, né? Jogavam três volantes, entre aspas, né? 3 centrocampistas ali. O Vidal era o batedor de meia, viu? O Vidal era o mais adiantado do trio, viu? Sim, o Vidal era mais adiantado. O Pirlo de primeiro, o Pogba de segundo e o Vidal como meia, um pouco mais de armação. É o time que perdeu a final da Champions pro trio MSN. Exatamente. E o Vidal era o batedor de pênalti principal desse Atlético, né? Dessa Juventus, né? E tinha o Tevez no ataque, esse time. Era muito bom esse time. Ale, eu até comentei a situação do Lúcio. Você acha que internamente é tratado dessa maneira? Olha, Dal, que o Atlético ele tem esse costume de, como você estava dizendo até no intervalo, inclusive tem que dar uma informação para você também. O Zapelli jogou na última data FIFA como jogador do Sub-21 da Argentina. Então ele ainda está escolhendo por quem que ele pode jogar mais perto, no principal pelas duas, né? A questão é que ele tem que então. A Itália tá levando todo mundo, né? Aqui do futebol sul-americano. Quem tem passaporte, né? Para poder garantir uma nova fornada aí de jogadores jovens. Mas a questão é que o Zapelli vai escolher ainda. Ele tem o passaporte italiano e pode jogar pela Argentina e pela Itália como jogador principal, né? Assim que ele estrear numa competição oficial por um ou por outro, pela seleção principal, ele não pode mudar mais. Na Sub-21 é permitido. É permitida essa mudança. Amistoso também. Amistoso também é permitido. E sobre a questão do Lúcio com o Vidal, né, da característica e tudo mais, o Lúcio, ele foi titular no Atlético quando ele chegou, mas um pouco mais jovem do que o Vidal, e depois acabou virando um cara muito mais de grupo, de entrar
no segundo tempo, um cara de jogar jogos mais em casa, de não viajar algumas vezes e tudo mais. O Atlético ele tem muito, muito certo que ele quer jogadores jovens pensando já numa revenda, como é o caso do Zapelli, e entende que precisa encorpar o seu elenco com jogadores que tragam experiência para esses meninos, como é o caso dos citados pelo Wesley, o Pablo, o Thiago Heleno, o próprio... Agora me fugiu aqui. O Fernandinho, isso, me fugiu aqui quem que ele tinha citado. O Fernandinho, porque ele não citou o Cirino, eu estava com o Cirino na cabeça. Mas o Cirino é mais um exemplo. O William Bigode é outro exemplo. E o Vidal chega, claro, vai jogar, vai ajudar, vai brigar pela posição, mas ele chega muito mais uma característica de você ajudar jovens jogadores, de você fortalecer o teu elenco com caras que têm história no futebol mundial, do que como um cara que vai chegar e vestir a camisa e vai jogar como titular do Atlético. O Bigode só não pode ser exemplo de investimento, tá? Eu não podia perder. Eu não podia, desculpa, eu não consigo. Você viu que o Mike... Você viu que o Mike pediu 30% do salário também? Daqui a pouco o Atlético tá pagando pro Palmeiras, né? O salário do Bigode, né? É verdade. Um pouco pro Mike, um pouco pro Scarpa. Enfim, eu gostei muito da contratação do Vidal, sério. Eu acho o tamanho que o Vidal atingiu na carreira impressionante. O tanto que ele fez pela seleção chilena. Talvez ele seja o maior jogador chileno da história. Se você for pegar em importância, em títulos, em futebol jogado, em lugares onde jogou, em times onde jogou, né? A gente vai falar muito de Salas, a gente vai falar muito de Zamorano, mas talvez o Vidal, por ter conquistado 2 Copa Américas, coisas que o Chile nunca tinha conquistado na vida, por ser o capitão dessas conquistas, por ser o grande craque dessas conquistas, porque ele orquestrava uma seleção talvez mais jovem, com Alexis Sanches, com outros caras, eu acho que ele acaba se tornando... O Medel, né? O Medel tá indo pro Botafogo. O Gary Medel, Vasco, né? Vasco. O Medel tem a mesma idade até, um pouquinho, ele é um ano mais novo que o Vidal, né? Mas então, assim, são jogadores que marcaram uma geração, né? Sob o comando do Sampaoli, principalmente. E ganharam 2 Copas Américas. Uma com o Sampaoli e outra com o Pizzi. E assim, eu acho que o Vidal, com a importância que ele tem no futebol sul-americano, atrai olhos. Assim como o Lúcio quando veio pro Atlético. Então é por isso que eu fiz essa comparação, né? Claro que, como o Ale mesmo lembrou, o Lúcio chegou mais novo. Só que o Lúcio, quando chegou, já era o segundo argentino com mais títulos. Terceiro, na verdade, né? Ele perdia pro Messi e pro Tevez. Depois ele acabou ultrapassando o Tevez, que já tinha se despedido do futebol. Então, eu acho que nessa questão de importância, eu acho que vai ser muito parecido. Para você trazer pro elenco também essa conversa, essa experiência maior que você já tem com o Fernandinho. O Fernandinho falou sobre diferentes. isso, inclusive, né, em relação ao jogo contra o Flamengo, essa questão, né, de às vezes você ter um jogador jovem, de às vezes você perder o time ali em algum momento de tomar decisão dentro de campo. Então esses jogadores fazem muita diferença, né, pela experiência, pelo peso, pela tranquilidade que tem ali e pela liderança que representam. Então, muito mais do que falar de idade, eu acho que é a questão da própria experiência mesmo que você traz isso. E o Atlético, que foi um clube que sempre investiu em jogadores jovens, né, em revelar jogadores, em investir no futebol para colher lá na frente, passou, né, a partir aí desta temporada, dos últimos anos, a também atrair os olhares de jogadores que têm esse peso no futebol. Então muda o patamar de contratação. Isso também acaba mostrando que o Atlético está entre os grandes do país. E né? apesar dessa citação do Wesley ao Pablo e ao Thiago Heleno, não é o mesmo peso. Um jogador chegar e olhar pro Thiago Heleno e pro Pablo, ele olha pro lado, tá o Fernandinho e o Vidal. É muito diferente. O tamanho é muito tamanho diferente. Mundial, né? Porque é o cara que ele, há alguns anos atrás, por exemplo, mais jovem, alguns anos atrás estava jogando no videogame com o Vidal no Barcelona, no Bayern de Munique, na Inter de Milão, na Juventus, com o Fernandinho no Manchester City, no videogame, né? O Thiago Heleno e o Pablo são jogadores diferentes. É a mesma coisa o Flamengo, por exemplo. Você tem lá vários jogadores, você tem o Gabigol e tal, beleza. Só que você tem o Felipe Luiz, você tem o Davi Luiz, que são jogadores gigantescos em nível Europa, em nível carreira. Né? Então, assim... Marcelo no Fluminense. Né? São Pô, o Cano é experiente, ajuda os jovens. Sim, mas quem que é o Cano perto do Marcelo?
né? Então, nesse nível, eu acho que se torna muito importante você ter um exemplo a mais, a não ser só o Fernandinho. E o Thiago Heleno, por exemplo, né? O Pablo também. Sobre Atlético não tem que falar sobre eles, né? Sim, exatamente. Mas é que é uma identificação local. Claro. É uma coisa muito do torcedor com eles, né? Os o torcedor outros são tem também um respeito pelo Pablo, por tudo que ele construiu no Atlético, né? Por ter até recentemente ter sido artilheiro do time, com a ausência ali do Vitor Roque. Então, ele tem, né, esse respeito mútuo, né, torcida e jogador. E o Thiago Heleno também, tanto é que teve toda a confusão no jogo e o torcedor saiu em defesa dele, né, do general. Então, é uma coisa assim, aquela coisa de empatia e que, por mais que o Thiago Heleno tenha oscilações, até por conta da idade, né, que ele tá num outro momento na carreira, mas o torcedor tem um respeito muito grande pelo Thiago Heleno e por tudo que ele representa para o Atlético. Eu quando monto lista de maiores ídolos da história do Atlético, o Thiago Heleno tá na minha lista. Pelo tanto de tempo já, pelo tanto de conquistas, capitão, tudo mais. Um cara que fincou raízes, né? E certamente vai trabalhar no Atlético aí depois. Aliás, a defesa é um assunto também que tá muito quente aí nas redes sociais por conta de desfalques, né? Que o Atlético vai ter daqui pra frente.